Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Aline Barcelos. Hoje a gente vai estar lendo lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 11. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, estavam com uma mão fazendo a obra, e na outra mão tinha armas. Aparentemente, né, eu já li essa passagem algumas vezes, o livro de Neemias. Não, na realidade, eu li uma vez só, que foi quando eu tava lendo a Bíblia completa. Sendo que antes, eu li por ler, só que até então não tinha criado o hábito. Mas foi a partir daí que veio, né, o Espírito Santo usou isso pra me trazer a leitura da Bíblia. E eu li o livro de Neemias foi quando realmente fez sentido pra mim. Quando eu li essa passagem, eu vi que todos aqueles que fazem algo pra Deus, a gente tem que se policiar muito a respeito disso. Porque às vezes a gente acha que só o fazer para Deus é suficiente. Deus está recebendo, então tá tudo bem. Só que não adianta a gente estar fazendo para Deus se a gente fica vulnerável às ações do maligno. Porque a Bíblia fala que o diabo anda em derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. A batalha espiritual ela é real, o mundo espiritual ele é real. Não dá pra gente correr, porque se a gente acredita em Deus, a gente tem que ver que tem um inimigo, um opositor a Deus, e é tudo aquilo que Deus quer. E a Bíblia fala que todo aquele que se constitui amigo de Deus, automaticamente se constitui inimigo do mundo. E esse mundo não se refere às pessoas, se referem aos poderes que regem o mundo. E se refere ao sistema do mundo, que é um sistema totalmente fora dos padrões divinos. E quando eu li essa passagem, eu vi que todo aquele que faz algo para Deus, ou todo aquele que quer viver uma vida segura e íntegra com Deus, a gente tem que se policiar a respeito. Então, isso, sabe, quando a gente olha e vê que quando Neemias ele coloca guardas, foi quando os opositores à reconstrução do muro, realmente eles querem fazer algo. A Bíblia fala que eles fazem tipo um montinho, não tem? Eles armam entre eles povos que nem se davam bem, e a Bíblia é repleta disso, de que povos que não se dão bem, para ir contra o povo de Deus, eles se unem. Ou seja, mostra que a gente, como povo de Deus, a gente tem que se unir a tempo e a fora de tempo. Porque a Bíblia fala que a união agrada ao Senhor. E quando Neemias ele faz isso, é quando os povos vizinhos, eles querem retardar a construção dos muros. E eles fazem entre eles de que eles vão atacar Israel para que a reconstrução do muro não se suceda bem. Ou seja, às vezes a gente está fazendo algo para Deus e a gente esquece que tem oposição no mundo espiritual. Quando a gente está fazendo algo para Deus, é real. Os ataques virão, seja na mente, seja no coração, isso é real, isso é bíblico, porque quando Jesus estava aqui, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, o diabo tenta Jesus e, sabe, Jesus sendo Deus, mostrando claramente de que a gente vai enfrentar a oposição. Então, quando eu leio em Neemias que com uma mão eles faziam a obra, mas que com a outra mão eles estavam com as armas, eu vejo que a gente tem que fazer sim obras de Deus, mas sem negligenciar a nossa vida de oração, sem negligenciar o nosso particular com Deus. A gente é tentado a isso porque a gente é ser humano, não é toda hora que a gente quer ler a Bíblia, não é todo dia a gente quer orar. A nossa carne é tendenciosa para tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Isso aqui é uma decisão diária. Ou a gente escolhe a Deus, ou a gente escolhe viver algo que Deus não quer. E quando eu vejo essa passagem, eu vejo que todo aquele que faz algo para Deus, a gente tem que se policiar muito a respeito disso. Todas aquelas pessoas que querem viver uma vida que agrade a Deus. E a Bíblia fala que a gente tem, sabe, não negligenciar a nossa vida. E tem a passagem lá em Efésios 6, que fala sobre a armadura espiritual. Sabe, e não dá pra gente fazer algo pra Deus se a gente estiver negligenciando tudo aquilo que Deus quer, se a gente negligenciar as armas espirituais. Quando a gente assume algo, fazer algo pra Deus, a gente entende que a gente tá entrando no mundo espiritual, que a gente tá enfrentando, é uma guerra, sendo que Deus é o nosso general, mas é uma guerra, então que a gente possa, sabe, vestir as armaduras, toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, vamos enfrentar a oposição.
Assim como Neemias enfrentou na reconstrução dos muros, mas que com Deus a gente veja que é com uma mão fazendo a obra e com a outra mão segurando as armas. Não dá pra gente negligenciar nem essa parte, nem essa parte. Não dá pra gente estar com a armadura, mas se a gente não ir pra guerra, se a gente não fazer a nossa parte, não proclamar o reino dos céus. E da mesma forma que não adianta a gente proclamar o reino dos céus se a gente está negligenciando nossa vida de oração. Se a gente está negligenciando o nosso particular com Deus, a gente está falando, eu vou com a espada, mas eu não vou com o escudo. Eu vou com o capacete, mas eu não vou com a espada do Espírito. Não adianta. É com toda a armadura. Não é fácil, se eu disser que é fácil, eu vou estar mentindo. Só que é possível, com o Espírito Santo é possível, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, que com Deus a gente entende que é possível sim, não é fácil, assim como não foi para eles, mas que com essa passagem a gente veja que a gente não pode negligenciar a nossa vida de oração, o nosso particular com Deus, que não dá pra gente escolher pegar uma arma, uma armadura e negligenciar outra parte dela. A Bíblia fala que é para revestir-nos de toda a armadura de Deus. É com oração, é com louvor, é com leitura da palavra, sabe? A gente se aproximar de Deus com confiança ao trono da graça, entender que não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus, é por mérito da cruz. Quando a gente entende isso, a gente vê que é possível com Deus. Então, que a gente não negligencie nossa vida de oração, que a gente não negligencie o ide de Jesus, que foi, Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É ide tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então que a gente não negligencie isso e entenda que com Deus é com a arma em uma mão e pregando o evangelho em outra. Então que a gente faça a nossa parte, porque com Deus Ele com certeza vai nos ajudar e vai permitir que a guerra se conclua, porque é Ele que é o nosso general. Quando a gente olha para Josué, a gente vê que é o nosso Jesus, é o capitão vencedor. Que Ele vai, sabe, a gente só precisa confiar e fazer a nossa parte, porque Ele vai nos ajudar. Então é isso, e a paz do Senhor fica com Deus.